E aí, jovens, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui para mais um Química Resolve. Começando aqui para você o nosso Resolve Enem. Estamos aqui com a questão 92 do Enem 2024, prova amarela. A primeira questãozinha lá da prova amarela. Vamos ler a questão e depois a gente faz alguns comentários e, inclusive, segue para a resolução. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon magnésio 2+, Mg2+, e hidróxido de cálcio, CaOH2, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel e íons de cálcio 2+, o Ca2+, de acordo com a equação química. Temos aí a equação química embaixo, e ele faz a seguinte pergunta aqui: o método adequado para separar o hidróxido de magnésio dessa mistura é A. E temos aqui nas alternativas as seguintes: alternativa A, filtração; B, catação; C, destilação; D, dissolução e E, evaporação. Temos aqui, após ler o enunciado, um processo de reação química onde a produção do magnésio metálico usado nas ligas leves. E isso é utilizado como matéria-prima a água do mar. O interessante aqui no enunciado é que ele já nos introduz alguns conceitos importantes, tá? Como desse magnésio 2+, com hidróxido de cálcio, obtém-se uma mistura que contém essa mistura hidróxido de magnésio e é pouco solúvel. Isso aqui é um dos passos fundamentais para a gente definir qual é a mistura que estamos trabalhando aqui. Então, a poucas solubilidades quer dizer, como a água é uma matéria-prima e nós sabemos que a água é um solvente aqui, até porque o magnésio é a nossa matéria principal aqui, usado nas ligas leves, ele é pouco solúvel, esse produto aqui que é o hidróxido de magnésio. E, por ser pouco solúvel, tratamos aqui de uma mistura específica que vamos falar já já. Aqui está a equação química, a gente tem o magnésio 2+, que é um íon de magnésio, reagindo com hidróxido de cálcio e produzindo hidróxido de magnésio, que é o produto aqui, e o cálcio 2+. Note nessa equação aqui que a gente vai falar já já que eu tenho alguns símbolos aqui mostrando os estados físicos de cada componente. Então eu tenho o magnésio aquoso, né? Aqui quer dizer aquoso, que está dissolvido na água, né? Aqui também eu tenho uma solução, já já a gente vai frisar e eu vou separar cada conceito aqui. Eu tenho hidróxido de magnésio sólido, tá? E aquoso. E na pergunta ele já fala aqui, ó, a separação, tá? O método adequado para separar. Então aqui, ó, a gente está falando sobre métodos de separação de misturas, conceito básico aqui de química, tá? Que é visto lá no nono ano, primeira série. Você já tem que estar atento a essas indicações que tanto é enunciado e principalmente a pergunta lhe dá. Então, um conselho que eu dou: dá uma importância à pergunta e às alternativas também. Logicamente, eu gosto sempre de ler a questão inteira e aí depois repassar de novo a pergunta e as alternativas, para eu entender qual é o assunto básico, porque às vezes o enunciado tem tanta informação que você não sabe lidar. Por exemplo, esse enunciado aqui, ele pode ser usado em várias outras questões de química, mas a minha pergunta e as alternativas me ajudaram aqui a encaixar o assunto a qual essa questão tem a sua matriz, que é os métodos de separação de mistura. Então vamos lá. Primeira coisa que nós estamos falando sobre uma mistura. No final da questão, queremos saber o processo de separação das substâncias. Então, eu comecei aqui bem básico, definindo o que é substância. Então, de forma geral, substância é um material que possui composição química definida e com suas propriedades específicas, ou seja, um material uniforme, onde as suas propriedades específicas, por exemplo, propriedades físicas e propriedades químicas, elas são constantes, como o ponto de ebulição, como o ponto de fusão. Coloquei aqui para vocês o exemplo da água. Nesse caso, eu já estou usando a simbologia aqui da sua fórmula química, que é H2O. Indo para a definição de mistura, nós temos que a mistura é uma combinação de duas ou mais substâncias diferentes. Então, quando eu faço uma mistura, aqui na verdade o termo mais correto é falarmos de solução,
quando nós estudarmos mais para frente nas nossas aulas básicas de química o assunto de dispersão, nós vamos ver que essas misturas, conceitualmente, elas são chamadas de dispersões. E, inclusive, nesse caso aqui dessa questão, nós temos uma solução. A mistura, ela é uma solução. Nada mais é do que a combinação de duas ou mais substâncias diferentes. E nós podemos ver aqui no exemplo, ó, a parte inicial da reação da questão lá, o magnésio 2+ aquoso, e aqui vale destacar, como eu falei anteriormente na substância, esse aqui ele determina o estado físico em qual a substância está se fazendo utilizada nesse processo. Então aqui eu tenho o magnésio 2+, que ele está aquoso, tá? Aqui, numa abreviação aqui da reação, isso quer dizer que ele está dissolvido na água. Hidróxido de cálcio também na nossa primeira etapa da reação química, já eu explico um pouquinho mais. Ele está também na forma aquosa. Tá? Então, nós temos aqui a água como um solvente principal, né? O que faz a substância que faz a ação de dissolver as outras substâncias. E, inclusive, essas misturas que são soluções, elas podem ser classificadas em duas formas, as misturas homogêneas e heterogêneas. Aqui, para não complicar muito e não demorar muito a resolução da questão, eu peguei logo a definição das misturas heterogêneas para mostrar para vocês. A mistura é classificada em heterogênea quando é possível visualizar nessa mistura as duas fases das substâncias envolvidas, ou seja, ver as substâncias envolvidas. O processo final da reação química, que é o que nós vamos analisar para a resposta, que é o magnésio, né, o hidróxido de magnésio mais o cálcio 2+, é o final da nossa reação química. E vale lembrar aqui, ó, que nós temos a simbologia do estado de cada substância. Então tem aqui, ó, MgOH2 sólido, tá? Isso quer dizer que nessa parte final do processo eu tenho a substância sólida de magnésio, né? De hidróxido de magnésio. E o cálcio 2+, note que ele está aqui aquoso, então eu tenho o cálcio 2+ na água. Já dá para visualizar onde cada substância está aqui na mistura. Eu tenho um recipiente onde eu tenho a mistura dessas duas substâncias, que é o resultado da reação. E aqui eu tenho a parte sólida que está aqui embaixo, que é o hidróxido de magnésio, e a parte líquida, aquosa, né, que está com cálcio 2+. Esse é um exemplo claro de mistura heterogênea, onde podemos ver a parte de cada material, que inclusive é o que chamamos de fase. Então, por definição, as fases são as regiões visíveis de cada substância. Trazendo aqui a ideia geral visualmente para vocês e pegando a equação química, nós temos aqui os reagentes, que é a parte inicial da reação, onde lemos lá no enunciado, né, que é o magnésio aquoso mais o hidróxido de cálcio aquoso. E aqui nós temos a parte inicial da reação, que são os reagentes, como eu falei, acabei de explicar para vocês. Eu tenho uma mistura homogênea, né? Eu tenho substâncias misturadas, portanto, é uma mistura. E como nós podemos ver uma única fase, ou não podemos visualizar todas as partes das substâncias envolvidas, temos a mistura homogênea. E no produto, que é o nosso ponto principal de análise, nós temos o hidróxido de magnésio sólido e o cálcio 2+ aquoso, que é a parte final do nosso processo, onde nós temos a mistura heterogênea que eu acabei de definir para vocês. Portanto, vamos pegar aqui o nosso processo final da reação, que é a mistura heterogênea, onde eu tenho o hidróxido de magnésio sólido e o cálcio 2+. E agora, como nós já conhecemos que isso é uma mistura heterogênea, nós precisamos separá-las. E para as misturas heterogêneas, assim como para as misturas homogêneas, nós temos métodos distintos de separação. Então, aqui estão descritos para vocês os métodos de separação, tá? No caso aqui das misturas heterogêneas, onde apresentam-se mais de uma fase, onde é possível visualizar os materiais. E, como eu disse para vocês, são métodos distintos. Então, nós temos aqui para os métodos de separação das misturas heterogêneas a filtração, decantação, centrifugação, peneiração, flotação, separação magnética, levigação, ventilação e catação. Logicamente, não é preciso aprender todos, tá? Mas é bom ter uma base de todos. Mas já eu vou dar algumas dicas, tá? Para que vocês possam reconhecer cada um e saber qual aplicar na questão. Vale lembrar aqui que esses processos de separação são muito importantes para os processos de tratamento da água do esgoto, seja de um rio, tá? Então eles são muito importantes. E vai frisar alguns aqui que posteriormente você pode assistir uma aula nossa básica aqui sobre esse assunto, mas vale destacar aqui os processos de filtração, decantação, centrifugação. Esses são os três primeiros aqui, são os três mais importantes.
De forma resumida, para podermos responder a questão, vamos passar aqui por cada método de separação das misturas heterogêneas. E uma dica nesse caso aqui é analisarmos as fases de cada material nessa mistura. Ou seja, analisar em qual estado material está a substância nessa mistura. Nós podemos fazer uma correlação com cada processo utilizado aqui. Então, por exemplo, filtração. Filtração nada mais é do que a separação dos componentes, geralmente na fase líquida e sólida, através de um filtro. Esse processo é utilizado para separar misturas heterogêneas que as suas substâncias estão na fase sólida e líquida utilizando um filtro, por isso filtração. Continuando aqui, nós temos o processo de decantação, que é um processo de separação de mistura heterogênea líquido e sólido ou líquido e líquido, que vai ser utilizado aqui através da densidade, mas mais precisamente quem vai agir para separar essas substâncias é a gravidade. Dependendo da densidade das substâncias, a gravidade ela vai agir na substância mais densa e vai levá-la ao fundo do recipiente, seja líquido e líquido, como é o exemplo do óleo e a água, seja líquido e sólido, como é o nosso exemplo aqui da questão. A centrifugação nada mais é do que uma aceleração nessa decantação, então é a mesma explicação aqui, só que a centrifugação é um processo acelerado. É apenas deixado lá para a gravidade fazer ação sobre a densidade dessas substâncias. A centrifugação é um processo acelerado, onde eu uso a força centrípeta e eu vou forçar com que essa força da gravidade aumente e separe mais rapidamente, ou se eu tiver dificuldade da ação da gravidade separar essas substâncias pela densidade, ela vai ser acelerada aqui pelo equipamento e etc. Tá? A peneiração geralmente é usada para misturas de sólido e sólido, onde é levado em consideração o tamanho da fase. E aí também é usada aqui a peneira, né? Usado um aparelho físico que é a peneira para fazer a peneiração, onde geralmente as substâncias que têm um corpo material menor, ela vai passar, tá, pela peneira separada aqui da mistura. A flotação é um processo mais específico usado no tratamento da água, então é interessante citá-la. Ela é o contrário da decantação. Na decantação, nosso foco é na densidade, onde vai acontecer a separação das duas substâncias. Uma substância ela vai decantar, ou seja, ela vai para o fundo do recipiente, e a outra ela vai o quê? Flutuar. Então, essa separação consiste no contrário da decantação, vai flutuar a outra substância. Então, a gente chama de flotação. Tem alguns casos específicos que, para a gente separar a mistura, em vez de ela decantar, ou seja, em vez de ela descer para o fundo do recipiente, por ser mais densa, ela vai acima do recipiente. Por exemplo, no tanque de água, tá? Eu vou fazer a floculação, que é a junção da sujeira, ela vai formar flocos de sujeira menos denso e vai para cima do tanque de água, e eu vou conseguir retirar a água líquida por baixo. Então, é um processo bem mais específico. A separação magnética geralmente é usada para a separação de substâncias misturadas, onde uma dessas substâncias é o metais, e usado aqui o magnetismo. Nós temos a levigação, que é um processo geralmente líquido e sólido, tá? Onde é feito um processo de arraste. Na química a gente tem esse conceito de arraste, onde uma substância vai arrastar a outra. Então, por exemplo, quando é lavado um automóvel, eu tenho poeira, uma sujeira ali, eu vou passar jato de água para arrastar essa poeira. Então, a ventilação é um processo de separação de misturas nas substâncias sólido e sólido, né? Onde os materiais estão sólido e sólido, e é separado por densidade, onde o menos denso, por arraste também, né? A gente pode até considerar que é um arraste, vai ser arrastado a substância menos densa. Por exemplo, isso é muito usado nas colheitas, quando vai escolher arroz ou quando vai escolher algum material biológico que tem casca e tudo mais, onde é menos densa, essa casca ela vai ser arrastada pelo vento. E de forma geral nós temos a catação, que também é uma separação sólido e sólido. A separação mecânica, tá? Você vai catando lá, ou hoje, né, de forma mais moderna, nós temos equipamentos que fazem isso de forma geral, como
a catação do feijão, onde você vai separar os grãos ruins dos grãos bons e tudo mais, tá? Então, esses foram os nossos processos aqui de separação. Como eu disse para vocês, os mais importantes são os 3 primeiros. Então, voltando aqui para finalizar nosso vídeo respondendo a questão, nós já conceituamos aqui que estamos lidando com um processo de reação química onde é produzida uma mistura heterogênea, ou seja, onde eu consigo visualizar duas fases distintas e que para separar essas fases distintas aí, ou seja, as duas substâncias, eu tenho que usar um método específico de misturas heterogêneas. E nesse caso, como estamos lidando com uma substância líquida e sólida, podemos utilizar vários processos, principalmente a filtração e a decantação. E como ele fala aqui que o produto, né, da mistura é pouco solúvel, que no caso é o hidróxido de magnésio, eu não vou ter dificuldade de separar esses componentes, né? Nós temos os 3 primeiros lá que eu mostrei para vocês anteriormente, que é a filtração, a decantação e a centrifugação, sendo que a decantação e a centrifugação basicamente é a mesma coisa, só que ela é acelerada. Então, como ele fala aqui que é pouco solúvel, nós não vamos ter dificuldades. E analisando as nossas alternativas, nós temos filtração, catação, destilação, dissolução e evaporação. Note que destilação, dissolução e evaporação não entram nos processos que a gente explicou anteriormente das separações das misturas heterogêneas, somente a alternativa A e B. Então, você já tem aí uma exclusão da alternativa C, D e E. Então, nós ficamos aqui entre filtração e catação. E nesse caso, a catação nós falamos anteriormente, que é usado para as misturas heterogêneas sólida e sólida. Logicamente, vai restar a nossa alternativa A como alternativa correta. Utilizar o método mais adequado para separar essa mistura heterogênea, onde nosso produto aqui básico e o objetivo da nossa separação, que é o hidróxido de magnésio, é muito pouco solúvel na água. Então, esse pozinho que vai restar aqui no fundo, e como não temos decantação, né, vamos marcar aqui a filtração como nosso processo básico. Esse foi aí, Jovens Químicas. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, se inscreve no canal, que nos ajudará a produzir mais vídeos como esses que estão aparecendo aqui para você.